Semana passada, começamos a estudar a oração do apóstolo Paulo, onde ele pede ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né? E essa oração é uma forma de clamor para que a igreja cresça em entendimento espiritual, cresça em conhecimento de quem Deus é. Meus irmãos, e não existe lugar melhor para crescer em Deus do que a oração. E para a oração você só precisa de duas coisas: tempo e lugar. Lugar e tempo. Você tira um tempo e um lugar, e ali você começa a aprender sobre Deus e principalmente peça esse espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos aprender a viver esse cristianismo maduro que Jesus tem para nós nesse tempo. Existe um espaço em você que precisa ser preenchido por Deus. Quantos me entendem? Amém? Existe um espaço em você. E Paulo, ele não pede uma bênção natural, né? Eu sei que muitos são abençoados, né, pelo fruto do seu trabalho. Mas o que Paulo está pedindo aqui é uma bênção espiritual, para que Jesus se revele à sua igreja, porque é isso que ela precisa: sabedoria e revelação. Mas Paulo ora por mais, e ele ora por Efésios 1:18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Confesso para você que eu passei horas nesse versículo essa semana, e eu ficava me perguntando a iluminação do coração. O que Paulo quer dizer com isso? Nosso coração tem olhos para que sejam iluminados. O nosso coração precisa de luz de Deus, né? E é verdade isso, porque o ser humano, antes dele ser um ser que pensa, ele era um ser que ama. A direção das nossas forças está naquilo que o nosso coração deseja. Um coração não iluminado, um coração sem luz, é como um carro sem farol numa noite escura. Ele vai acabar se arrebentando em alguma coisa, vai acabar escolhendo o que não é correto. Porque um coração não iluminado, ele vai dirigir a sua vida para áreas que não são aquelas onde Deus deseja. Até porque mesmo a balança da sua e da minha vida não se move pelo que sabemos, se move pelo que amamos. Temos conversado isso há 6 semanas. Por que alguns fazem o que é certo e outros fazem o que é errado, quando ambos sabem que é errado? A resposta é simples: eles possuem corações diferentes. Ambos sabem que é errado com a cabeça, mas são os corações das pessoas, são os nossos corações, que são os volantes da nossa vida. Para onde o nosso coração desejar ir, é para onde nós iremos. E a Bíblia, ela é categórica em afirmar que o nosso coração, naturalmente, ele é míope. Naturalmente, o nosso coração não escolhe as coisas de Deus. E ela é clara em dizer que é Ele quem dirige a nossa vida. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida, dele depende os caminhos que você vai seguir, é Ele que vai manobrar a sua vida. Então, um coração sem luz, constantemente fará escolhas por estradas equivocadas. E a luz no coração, ela é tão importante, porque às vezes temos conhecimento
mas não temos desejo. Temos o conhecimento certo, mas não temos o desejo certo. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos que Jesus acorde o nosso coração, para que Jesus faça o nosso coração ir na direção correta. João 8,12 diz, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O nosso coração precisa ser iluminado por Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu volto a bater na mesma tecla que estou batendo há 6 semanas. Não é se você sabe com a cabeça ou tem informação sobre Jesus e seus caminhos. Aqui é se você enxerga Jesus com seu coração como único caminho, como única salvação da sua alma. Até porque você e eu estamos debaixo de uma promessa. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Luz aqui para 2 coisas. A luz de que estou falando, ela tem 2 objetivos. Primeiro, luz para a salvação do nosso coração. Luz para a nossa salvação. E segundo, luz para que o nosso coração, a nossa vida tenha percepção espiritual aguçada. Sabe, olhar para Jesus com a mente é uma coisa, completamente de olhar para Jesus com o coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E a pergunta é se seu coração viu essa luz. Se seu coração foi iluminado. Vamos continuar a escolher errado, embora saibamos o caminho certo. Não vamos errar por ignorância. Vamos errar por deliberada vontade, se o nosso coração não foi iluminado. Erramos porque ainda desejamos o erro. O nosso coração ainda está dominado. E observe um fato comigo. Não é incomum o que eu vou lhe dizer agora. Existe uma imensa quantidade de pessoas que defendem verdades em suas mentes, mas não vivem em seus corações. Por exemplo, falam sobre ética, mas são desonestos. Falam sobre fidelidade, mas são infiéis. Falam sobre justiça, mas cometem crimes. Falam sobre verdade, mas mentem. Falam sobre Deus, mas são incrédulos. E eu não me desculpo por a repetição, meus irmãos, sobre essa necessidade urgente de nós termos os olhos do nosso coração abertos, para que nós possamos viver a vontade de Deus, embora já saibamos em nossa mente. Pensa comigo aqui. Todo adúltero, toda adúltera, sabe o estrago que vai causar à sua família, mas porque ainda explode essa bomba dentro de casa. Temos um histórico mundial de erros no mundo. Temos um histórico de erros em nossas famílias. Temos um histórico de erros em nossos amigos. E porque ainda cometemos os mesmos erros, sabendo que eles são errados. Uma luz precisa brilhar ao ponto de ultrapassar essa cegueira do nosso coração. Quando Paulo pede a iluminação do nosso coração, ele pede para que o nosso coração conheça as coisas espirituais como devem ser conhecidas. Não é uma questão sobre o que você sabe sobre Deus, é uma questão sobre o que você sente sobre Deus. Não é uma questão sobre informações sobre Deus, é uma questão se você tem vida de Deus dentro do seu coração. Se você consegue beber diariamente da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, e um pouco mais, se o seu coração sabe ficar com Deus.
o nosso coração às vezes não sabe ficar com Deus, porque os olhos dele ainda não foram abertos. E quando os nossos corações forem iluminados, nós vamos voltar ao altar da adoração. Aleluia. Nós vamos ter prazer em adorar ao Senhor. Nós vamos reaprender a passar tempo com Ele. Sabe, a arte esquecida da velha igreja voltará, que é a arte da contemplação do eterno. Sabe, os nossos corações estão tão angustiados. Os nossos corações estão tão apressados. Os nossos corações, eles estão tão, sabe, desfocados, que Deus precisa agir de uma forma que às vezes você e eu não concordamos. Nós cantamos no primeiro culto uma música que diz assim, ó: o deserto vai passar. Mas deixa eu te falar, tem deserto que ainda não pode passar na vida de algumas pessoas. Porque o único lugar onde Deus vai conseguir a sua atenção é quando você estiver no lugar onde nada chama a sua atenção. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você precisa de um lugar onde todas as vozes sejam caladas. Você precisa de um lugar onde não tenha internet, de um lugar onde nada funcione. Você precisa de um deserto para a sua alma, sabe, para que Deus consiga alcançar o seu coração. E eu me lembrei do texto lá de Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. É Deus falando com Israel, mas também podemos fazer uma superficial analogia com Deus falando com a igreja. E ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor, que é o vale da vergonha, sabe, uma porta de esperança. Sabe, e continua a palavra de Deus: ali ela me responderá como nos dias da sua infância, sabe, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, naquele dia, naquele lugar, quando ela não tiver mais nada, no deserto e no silêncio daquele coração, quando ela ouvir a minha voz, ela não me chamará mais, ela me chamará de marido, e não me chamará mais de meu Senhor. Na melhor tradução está meu Baal. Porque a igreja estava desviada, porque Israel estava desviado, tinha outros ídolos. Sabe, o nosso coração precisa de foco e reorientação nesse tempo. Pastor, mas eu não sei como fazer isso. Isso, irmãos, ninguém sabe. É por isso que o apóstolo ora. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. No versículo 17, ele orou para que o espírito de sabedoria e de revelação, sabe, em quem Deus é, o pleno conhecimento de Deus viesse sobre nós. Então ele está pedindo duas coisas no versículo 17 e 18. Tenha uma experiência sobrenatural tão poderosa com Jesus Cristo, que ela seja capaz de endireitar a sua vida. Olhos espirituais, compreensão espiritual. As verdades de Deus passam a ser verdades para nós. Aleluia. O Deus que você ouve começa a ser o seu Deus. E eu tenho aprendido que foco e intensidade é melhor do que quantidade. Explico. É melhor muita intensidade em pouco do que pouca intensidade em tanto. Esse é um tempo de você gastar seu tempo com Deus. Esse é o tempo de você buscar o Senhor. Vivemos tempos onde o Espírito e a noiva precisam. A noiva precisa aprender a dizer vem. O Espírito já está dizendo vem, mas a noiva precisa aprender a estar na presença do noivo. Sabe, a gente precisa de um cristianismo que, dizer o indizível é tão difícil. Um cristianismo que atinja nossas entranhas. Porque a palavra que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 1, versículo 18, para coração, em outras versões conhecimento, é cardia. É uma palavra que fala de um órgão interno. A palavra que fala de um lugar onde é fonte dos nossos desejos, paixões, afeições. O apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui que existe conhecimento e existe iluminação.
Vou repetir. Existe conhecimento de Deus e existe iluminação sobre quem Deus é. Por exemplo, pegue o teu intelecto, eleve ele ao teu mais alto lugar agora. Pegue a tua mente, coloque toda a sua capacidade intelectual e olhe para a cruz. O que você verá? Você verá um Marte. Você verá um grande homem, um bom homem sendo injustiçado. Você verá uma alma nobre morrendo sem motivo algum. Você vai ver alguém que sustentou o ensino e, não negando-o, preferiu morrer. É tudo que a sua mente vai conseguir. Passei 1 hora e pouco ouvindo um historiador ateu essa semana. Ele me deu inúmeros conhecimentos. Ele me deu toda a capacidade de avaliar o efeito da vida de Jesus na história da humanidade, principalmente na história ocidental. Ele me deu informações e ele me fez observar como a cultura cristã, como as palavras de Jesus se fundiram na cultura, na política, na filosofia, na ética e até na economia. Só que tem um problema, esse historiador, ele só falava da sua cabeça, ele só falava do seu cérebro, ele só falava, sabe, de um conhecimento de um historiador. Ele não me mostrou o principal, ele não chegou no lugar mais alto. Os olhos do coração deles não encontraram que naquela cruz não tem um Marte, naquela cruz tem um Deus sofredor, naquela cruz não tem só um homem que morreu pelos seus ensinos, naquela cruz tem o Filho de Deus, que cheio de graça, cheio de misericórdia, morreu pelos meus pecados. Ele não me mostrou o amor de Deus revelado naquele lugar, porque a mente não pode chegar a esse lugar. Ele não conseguiu ver Deus, ele não conseguiu ver Deus escondido dentro de um carpinteiro. Essa maravilhosa verdade só é possível quando Deus abre os olhos do nosso coração. E tem uma coisa estranha nesse texto, é porque Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. É como se Paulo soubesse. Depois você vai ler a carta de Efésios, a igreja de Efésios tem vários problemas. Mas é como é que ele soubesse que o entendimento dos Efésios tivesse obscurecido, exatamente no capítulo 4. É como se eles estivessem ainda vivendo como os gentis. E não tivesse agora colocado a nova vestidura que Deus deu a eles. Ah, meus irmãos, tem muita gente indo na Bíblia apenas como olhos de historiadores, que querem saber uma história. Sabe, o propósito dos escritos bíblicos não foi deixar uma história para não se perder no tempo. Não foram historiadores que escreveram o Evangelho, foram discípulos. Então os discípulos, eles não quiseram deixar informações. Alguns ficam reclamando, mas a Bíblia parece que ela não tem uma continuidade. Lógico que não tem, porque não foi propósito bíblico deixar uma história. O propósito bíblico é deixar a manifestação de uma fé, é transmitir uma fé. O que interessa ao crente é que lê a Bíblia não é o dado histórico, embora seja relevante, mas é a mensagem de fé que vai marcar o destino da nossa vida. É completamente diferente de Napoleão. Quem acredita que Napoleão aqui existiu? Levanta sua mão. Quem acredita que Napoleão existiu aqui? Só tem 2. Vamos ler a história, gente. Napoleão existiu. Quem acha que Alexandre o Grande é uma enorme figura da nossa história? Quem? Todo mundo sabe. Isso é informação. Só que a questão da igreja não é acreditar em Jesus. Alguém aqui, meus irmãos? Você não está aqui para acreditar em Jesus, irmão. Você está aqui para segui-lo. Porque acreditar na Bíblia é igual a segui-lo. Até porque a palavra acreditar, ela é econômica, é dar crédito, amém? Então nós estamos aqui para segui-lo. E é uma convicção que reorienta os nossos valores de acordo com o que ela é. E essa convicção a Bíblia chama de fé.
Fale para a pessoa que está do seu lado. Fé não é o que sabemos. Fé. Diga para ele, fé é o que fazemos. Fé é o que fazemos. A gente só tem fé em alguma coisa que a gente faz. Sabe, como é que a gente sabe, como é que eu digo isso? Como podemos medir o poder de um conhecimento na sua vida? Como é que a gente mede o poder de um conhecimento na nossa vida? Tipo assim, não consuma mais açúcar. É prejudicial à saúde. Fique apenas com o açúcar dos alimentos natural. Como é que você sabe que esse conhecimento tem poder sobre a sua vida? Como? Como? Quando você para de usar açúcar, amigo. Porque senão é um conhecimento inútil. Ou no máximo informativo. E agora eu pergunto, qual é o critério para determinar o que Jesus significa para alguém? A gente sempre trata o cristianismo de forma muito subjetiva. Mas como é que a gente faz para saber o que significa Jesus para alguém? É quanto essa vida mudou depois de encontrá-lo. É se essa vida abraçou a vida que Cristo propõe. Por exemplo, você está convencido que o Sermão do Monte é palavra de Deus? Você está convencido que o Sermão da Montanha é o estilo de vida que você adotou na caminhada nessa terra? Não, não é assim não. Presta atenção. Se você não leu, já é uma resposta. Se você não leu, pastor, é sermão de quem? Se você não leu, já é uma resposta. Agora, se você leu e não concordou, você precisa de oração. Agora, precisa mesmo de oração é quem leu e concordou e não pratica. Alguém aqui, meus irmãos? Porque agora você precisa dobrar os seus joelhos. E se eu fosse você, eu não comia, não bebia, não respirava, até que os olhos do seu coração fossem iluminados. Porque você tem um conhecimento inútil sobre o Rei da Glória na sua vida. Porque fé bíblica não é certeza sobre o que sei. Fé bíblica é certeza que estou caminhando para aquilo que encontrei. Sabe, e que Deus esteja te livrando do que eu vou dizer agora. Que Deus esteja te livrando, nos livrando do que eu vou te dizer agora. Quanto mais acúmulo de informação sobre Jesus e menos obediência, significa que mais condenação está sobre sua vida. É um condenado consciente. Mas por quê, pastor? Porque o espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, em pleno conhecimento de quem Deus é, e os olhos do seu coração ainda não foram iluminados. Pastor, mas como é que faz isso? Ninguém faz. É por isso que a gente ora. Aleluia. É por isso que o apóstolo está orando. Eu imagino o apóstolo ter olhado para a igreja de Efésios, aquele monte de olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele disse, só tem uma solução: que os olhos do coração daquela igreja sejam abertos. Porque é possível alguém ser condenado pelo que sabe, não fazendo aquilo que sabe. Haverá muitos indesculpáveis diante de Deus, porque o Evangelho será pregado em toda a terra. Essa é a promessa. Está lá no pequeno Apocalipse, Mateus capítulo 24. E é por isso que eu me junto a Paulo e estou orando: Senhor, abre os olhos do coração da esperança, abre os meus olhos. Pastor, o que seria essa iluminação do coração? Consciência iluminada, capacidade espiritual para discernir a verdade. Sabe, deixa eu fazer algumas perguntas retóricas aqui para você. Não responda, só guarde ela no seu coração. Passado meses e anos, você conhece mais a Deus ou menos? Passado meses e anos, o seu conhecimento por Jesus é maior ou menor?
Mas agora eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando sobre algo muito superior. Passado anos e anos, a sua paixão por Jesus aumenta ou não? Aqueles que são das igrejas mais antigas aí, aqueles que estão há mais tempo na caminhada cristã, sabe do que eu vou dizer? Olha aquele rapaz, olha o primeiro amor, está no primeiro amor, ó, está fervendo, vai logo passar. Que esquisito, irmão. Não, isso aí é fogo de palha. Sabe, é o profeta do agouro. É aquele que diz assim, olha, não, isso aí é só no começo. Ah, meus irmãos, a conversão é o começo. Aleluia. A conversão é o começo, a conversão é a porta aberta. Porque a gente não conhece Jesus como conhece Martin Luther King Jr., como conhece Shakespeare, como conhece Abraham Lincoln. A gente não conhece Jesus dessa maneira. Esses homens a gente conhece assim, a gente adquire biografias, a gente lê histórias, a gente vai aumentando informações sobre eles, e chega um ponto que a gente conversa horas e horas e horas e horas, porque acumulamos conhecimento. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está falando sobre o conhecimento espiritual, onde você é levado, presta atenção, aonde você é levado de aposento em aposento, até entrar na recâmara do rei. É onde você é levado de intimidade em intimidade, até que você tenha, sabe, uma colisão com a glória dele. A conversão é só o começo, irmãos. A sua vida tem sofrido os efeitos de saber quem Deus é. A luz da graça afetou a forma como você vê o mundo e vê a si mesmo. Sabe, a gente precisa de uma espiritualidade para realistas. Explico, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Redobre sua atenção. A conversão não é um transporte mágico para um mundo sem lutas. Alguém aqui, irmãos? Alguém aqui? Tipo assim, você era da máfia. E aí, por uma revelação, você descobre que não é mais mafioso. Só que ninguém deixa a máfia. Uma vez nela, você não pode sair. Mais ou menos isso. Você está nesse mundo, aí você descobre que você não é desse mundo. Aleluia. Mas não pode sair. Porque a gente não vai ser transportado para outro lugar. Então a conversão abre os seus olhos, ou começa a abrir. E então, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A conversão não acaba com a tentação. Alguém está me acompanhando aqui? A conversão nos mostra o quanto ela é maior. E revela a grande resistência. Qual resistência? É porque agora, na conversão, você precisa entrar num processo de santificação. E aí você vai ter que lutar contra o que o seu coração se tornou. E ainda modelar ele para aquilo que ele foi iluminado. Alguém está me entendendo, meu irmão? Então se prepara que ser cristão é entrar numa guerra. Se você quer, como diz o famoso escritor C.S. Lewis, se você quer uma religião fácil, procure qualquer outra, menos o cristianismo. Porque você não entrou num lugar de culto a Jesus Cristo de Nazaré para viver. Você entrou num lugar de culto a Jesus Cristo de Nazaré para ser crucificado com Ele. Aleluia! Eu posso ouvir um amém, irmãos? Porque tem gente que vem para a igreja para que Deus dê aquilo que falta. Não, bom, presta atenção. Presta atenção. Por que alguns ainda não estão vivendo a vida que Jesus tem para eles? É porque não morreram. O primeiro passo a ser cristão é morrer. Porque só depois da morte você experimenta o poder da sua ressurreição. Isso é outra mensagem. Mas você precisa entender que alguns aqui ainda vivem na periferia do cristianismo, no analfabetismo espiritual, porque ainda não morreram. E os olhos do seu coração precisam ser abertos para a discrepância no que você sabe do que você está vivendo. Aleluia, irmãos. Corações iluminados, eles param de olhar para baixo e olhar para esse mundo e começam a olhar para cima. Sabe como diz Colossenses 3:2, por favor? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, a gente não deixa de ser terráqueo, mas a nossa alma começa a ser celestial, sabe? Lá do céu. Sabe? O nosso coração começa a bater por outros motivos. Nós começamos a querer Deus. Sabe? O que fará de homens e mulheres entender que tudo isso aqui é temporário? Vamos lá.
Não, vou ser honesto aqui com você. Qual é a porcentagem de cristãos que vivem para esta vida como se ela fosse temporária? Tipo assim, só uma sombra, só um lugar de passagem. Quantos realmente vivem assim? Quantos aqui realmente acreditam em Romanos 8,18? Me acompanha aí. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quantos aqui realmente vivem isso no seu coração? Quantos vivem 1 Coríntios 15:19, que diz que se vivemos somente para esta vida, se temos esperança somente para esta vida, se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, somos os homens mais miseráveis, dignos de compaixão que existe. Quem é que sabe isso no coração? Só aqueles que tiveram o coração iluminado. Um dos discursos mais duros de Jesus, lá em João capítulo 6, originou a uma demandada dos discípulos. Todos deixaram ele, a multidão deixou ele. Depois que ele multiplicou o pão, todo mundo queria ele. Depois que ele falou assim, eu sou o pão da vida, a coisa é do meu jeito, bebe do meu sangue, come da minha carne, a galera vazou. Então ele chegou para os seus discípulos e disse assim, discípulos, é o seguinte, vamos embora também? Gostaram da mensagem não? Vão vazar? Aí Pedro diz lá no versículo 68, o quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mais ou menos assim, só tu tens, Jesus. Só tu pode nos dar aquilo que nunca vai acabar, aleluia, irmãos. Porque a esperança bíblica não é uma possibilidade de acontecer, é uma certeza que será. Mas isso só acontece quando os olhos do nosso coração são abertos. Não vamos receber algo que não tínhamos. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não está recebendo algo que você não tem. Já está dentro de você. Mas é igual um herdeiro que não sabe usar a sua herança. Isso está lá em Efésios 1:3, que diz que nós já fomos abençoados em todas as coisas, com todas as bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Nós já temos a nossa herança. Mas somente corações iluminados conseguem enxergar e começar a experimentar isso. Porque é aí que o apóstolo Paulo começa a dizer, você vai experimentar a sua vocação, você vai experimentar o seu chamado, você vai experimentar o motivo pelo qual Jesus, sabe, te salvou. Você é o tesouro de Deus, Deus é o seu tesouro. Depois você observa isso tudo no versículo 18, e no versículo 19 ele diz assim, quando os olhos do seu coração forem abertos, a incomparável grandeza do seu poder estará com você, e esse poder vai atuar sobre sua vida. Sabe, é o que ele diz em Filipenses 1:6, que a obra que Deus começou, Ele vai terminar. A obra já está aí dentro, Deus já começou ela aí dentro. Agora você precisa clamar para que Ele, sabe, haja sobre a sua vida. Sabe, corações iluminados, eles lutam com uma nova postura. Sabe, fixamos nas bênçãos espirituais que Jesus já nos deu, somos iluminados. Então corações iluminados descobrem que já são ricos em Deus e equipados para uma vida de santidade, e então eles começam a agir como tal. Meus irmãos, é tão difícil dizer o indizível. A gente precisa de uma lógica visceral. A gente precisa de um cristianismo que funcione aqui dentro. Sabe, eu não sei como te dizer isso, mas é algo que está aqui dentro, é um poder que está aqui dentro, é uma vida que está aqui dentro, é uma luz que está aqui dentro, não é uma informação na cabeça, é algo que agride o seu ser, é algo que impacta os seus próprios pensamentos, é algo que às vezes deixa você em uma crise existencial. É isso que é ser iluminado os olhos do nosso coração, é lutar contra o velho homem, para que esse novo homem nascido de novo, essa criança nascida de novo, chegue à maturidade, a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Não é uma cabeça que entende, é um coração que ama, aleluia. Os olhos do coração sejam abertos. E aqui eu quero te pedir perdão pelas minhas atrevidas palavras que eu usei contra Jesus esses dias.
contra Deus, mas Deus sabe meu coração. Enquanto eu estudava isso aqui, eu só espero que você também entenda. Eu conversando com Deus essa semana, eu fiz algumas perguntas para Ele. Porque ao estudar a carta de Efésios, ela foi desnudando o meu pensar e acumulando em mim espantos. Eu falando com Deus essa semana, eu falei assim: Deus, o que tem na sua cabeça? Quando o Senhor decidiu criar uma criatura com poder e liberdade de te distrair, o que estava mesmo na tua cabeça, Deus? A gente tem condições de não querer Deus. Deus, eu conversando com ele, o Senhor pode só pode o Senhor ser louco de amor, para querer a minha companhia na eternidade. O que Deus quer com a gente lá no céu, meu irmão? Já pensou nisso? Tipo assim, lá vem os favelados. Irmão, porque das únicas criações, das bilhões de criações que Deus fez, só 2 traíram Ele, os demônios e a gente. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer com a gente lá na eternidade mesmo? Sabe, mas a pergunta que mais me chocou quando eu conversei com Deus, eu falei: Senhor, como é que o Senhor tem coragem como é que o Senhor pôde colocar Jesus em meu lugar naquela cruz, quando qualquer comparação entre eu e Jesus é a mais obscena, é o mais obsceno dos absurdos? Quando os olhos do nosso coração são abertos, a gente para de vir ao culto para pedir alguma coisa para a gente, e a gente começa a vir ao culto para ficar espantado, porque Deus nos salvou. A gente começa a ficar espantado, como é que Jesus morreu na cruz, por alguém como eu, como não tem possibilidade de minha alma ser salva. Sabe, quando os olhos do nosso coração são abertos, meus irmãos, acontece um gatilho de discernimento nunca antes tido. É como o pródigo que estava na casa do pai e de repente ele está com os porcos, até combina com o pai e depois com os porcos. Como pode? Eu estava com meu pai, agora os porcos comem melhor do que eu. A Bíblia diz que ele caindo em si. Uau! É isso que eu estou orando por essa igreja. É isso que eu estou orando por mim. Que uma luz entre na miopia do nosso coração e a gente diz assim: como é que eu pude estar? Como é que eu fiz isso? Como é que eu tive coragem de chegar nesse lugar sabendo que era errado? Que loucura! Troquei meu pai por prostitutas, troquei meu pai, gastei o dinheiro do meu pai com drogas, andei o caminho que eu não devia andar, agora eu estou aqui desejando a comida desse mundo. O que aconteceu comigo? E aqui eu vou ser bem honesto com você. Não é novidade sair da casa do pai e acabar no chiqueiro. Isso acontece em todas as famílias quase. Isso é o caminho natural do homem pecador. Quem não tem um coração pródigo? Mas você sabe o que é sobrenatural? É ser iluminado no seu lugar de pecado e então retornar para a casa de Deus. Isso é sobrenatural. Agora eu posso ver que eu estava errado. Agora eu vi que eu dei as costas para Deus. Agora eu entendi que misericórdia e graça estão disponíveis para mim.
Como eu podia ter tanta informação na minha cabeça e nenhuma consciência espiritual sobre ela? Que idiota eu fui, e desculpa a frase, que diabos eu estava fazendo com tanta informação sobre Deus, que minha vida ainda continuava a mesma. Quando os olhos do nosso coração forem abertos, alguns vão gritar tão alto na sua consciência: como é que eu troquei meu cônjuge por aquele programa? Como é que eu fiz da minha alma tão miserável por causa de um pouco mais de dinheiro? Por que eu perdi a minha família por causa daquele vício? Essas são as primeiras perguntas que vêm. Como é que eu fui acabar nesse lugar? Mas aí, a partir daí, outras melhores vêm. Será que meu pai me aceita de volta? Será que Deus fala com uma alma como a minha ainda em adoração, em oração? Aleluia. Será que Deus pode conversar comigo? Será que Deus aceita se encontrar comigo lá no seu quarto, Mateus 6,6, fechando a porta? Será que Deus aceita a adoração desse coração pródigo? A nossa alma precisa de iluminação. Fique em pé no seu lugar. Tiramos Deus do nosso coração e levamos Ele a terras errantes. Gastamos todo o nosso coração com todos os desejos que podíamos. Mas há um momento em que a graça divina vem sobre nós, caímos em si e somos chamados a ser lembrados do tipo de criaturas que somos e de onde vivemos. Quando os olhos do nosso coração são abertos, você começa a gostar das coisas de Deus e não gostar do que o teu coração andava gostando. Quando estão me entendendo, diga amém. E aí começa a festa da graça, que eu espero que aconteça nesse lugar. Porque a primeira porção da graça é aquela: me lembrei do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? A segunda porção da graça é um pouco maior: eu vou voltar. Será que ele me aceita? Mas a terceira é abundante. A terceira é absurda. A terceira é extravagante. É o pai correndo e abraçando aquele coração pródigo que amou todas as coisas menos ele. O nosso coração precisa ser iluminado. Pastor, tudo isso me parece muito fanático. Eu não tenho essa opinião tão dilatada sobre a vida cristã. Eu estou confortável. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Eu sei por causa da palavra de Deus e porque o meu coração me ensinou isso. Existe dentro de você, sabe, uma voz que diz assim: me busque. Existe dentro de você uma voz que diz assim: me permita. Existe dentro de você um capô, debaixo do seu capô existe um ronco que diz assim: o meu coração precisa ter mais. Não dá para viver um coração despossuído de desejos por Deus. Existe isso dentro de você porque você é criatura de Deus. E quando você dá ouvidos a essa voz, a luz vem sobre você. E você começa a ouvir as coisas mais incríveis. E uma delas é: eu te amo. Eu te amo. Você pode até não concordar comigo, mas todos nós somos fanáticos. Todos nós somos fanáticos, porque o nosso coração nasceu para o fanatismo. O nosso coração nasceu para amar desreguladamente alguma coisa. O nosso coração foi criado para ser apaixonado por alguma coisa. O nosso coração, ele foi criado para morrer por alguma coisa. Todos nós somos fanáticos. Só um lembrete: tenha apenas certeza de qual vai ser o seu fanatismo. E eu te aconselho que seja Jesus Cristo de Nazaré.
eu te aconselho que seja Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que esse mundo precisa é de uma igreja completamente apaixonada por Jesus. Porque essa igreja vai ler as escrituras como se ela fosse um chocolate ou um pedaço de picanha. Vai comer ela todos os dias. Porque essa igreja vai dobrar os seus joelhos e vai querer ter experiências com Deus. Porque para esta igreja, riquezas espirituais foram nos dadas. Para esta igreja existe ser cheia do Espírito Santo. Para esta igreja existe mais de Deus. Para esta igreja é que o Espírito está dizendo: vem, vem. E é essa igreja que vai dizer: vem, Senhor Jesus. Que Deus nos dê um coração novo, iluminado, transformado, cheio dele, no poder do Espírito Santo.